Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Brent Mendes e hoje a aula será sobre o processo de erupção e esfoliação dentária. Primeiramente, pessoal, se inscreva no nosso canal, comenta no nosso vídeo logo abaixo e clica no gostei logo abaixo do nosso vídeo, beleza? Só assim você vai incentivar o nosso canal a continuar publicando conteúdos novos para vocês aqui no nosso canal gratuitamente, pessoal. Então se inscreva no nosso canal. Primeiramente, iremos falar sobre o processo de erupção dentária. Esse processo de erupção dentária consiste num processo de deslocamento da estrutura conhecido como germe dentário até a superfície conhecido como plano oclusal. E esse plano, chegando a esse plano oclusal, esse germe dentário vai se irromper na cavidade oral e vai adquirir uma função, ajudando no processo de mastigação. Então esse é o processo de erupção dentária que eu irei explicar melhor ao longo da nossa videoaula de hoje. Primeiramente, pessoal, o processo de erupção dentária ele é constituído por fases. Ele é dividido em fases. E a primeira fase, que é a fase pré-eruptiva. A primeira fase é a fase pré-eruptiva, a segunda é a fase intraóssea, que não está representada nessa imagem, mas eu irei explicar melhor nas próximas imagens. E temos a terceira fase, que é essa, que é a fase de penetração da mucosa, a quarta fase, a fase pré-oclusal, e a quinta fase, a fase pós-oclusal, que eu irei comentar todas essas fases ao longo da nossa aula de hoje. Primeiramente, irei falar sobre a fase pré-eruptiva, pessoal. Essa fase pré-eruptiva possui duas características principais. Primeiramente, iremos observar essa lâmina histológica do lado direito inferior. Primeira característica: a estrutura dentária, conhecida como germe dentário, que é essa estrutura como um todo, vai estar no interior de uma estrutura conhecida como cripta óssea. Essa cripta óssea vai envolver essa estrutura, como vocês podem ver. Essa estrutura aqui é conhecida como cripta óssea. Essa estrutura vai envolver toda a estrutura do germe dentário. E esse germe dentário, a outra característica dessa fase é que esse germe dentário vai estar na fase de coroa. O que significa essa fase de coroa? No processo de odontogênese, que é o processo de formação da estrutura do dente, ele é dividido em fases. E uma dessas fases da odontogênese é conhecida como fase de coroa. E nessa fase de coroa vai estar relacionada à fase pré-eruptiva no processo de erupção dentária, pessoal. E nessa fase de odontogênese que vai ocorrer a formação da polpa do dente, que vocês podem ver representado pelo número 1, a formação da dentina, da pré-dentina e a formação da dentina e também a formação do esmalte. Todas essa estrutura na região da coroa do dente. Então são essas duas principais características da fase pré-eruptiva. Outras características são: é nessa fase que vai iniciar o processo de cementogênese, a formação do cemento, a formação dos ligamentos periodontais e a formação do osso alveolar. A próxima fase da nossa característica, pessoal. Então, pessoal, relembrando outra característica que eu quero referenciar logo à frente. Irei falar, mas irei relembrar em próximos slides o que vem a ser o epitélio oral. Por esse motivo, eu trouxe aqui uma imagem histológica da região da face. Temos aqui a região da língua e temos aqui a região da cavidade oral. Aqui na cavidade oral tem todo um epitélio que vai revestir toda essa região, conhecido como epitélio oral. Só queria relembrar esse nome para vocês mostrar. Passando para a próxima fase, que é conhecida como fase intraóssea. Essa fase intraóssea não está representada aqui nessa imagem, mas ele mostra um esquema que vai ser bastante visível para nós entendermos. Temos aqui essa imagem sobre a fase intraóssea. É nessa fase intraóssea que vai ocorrer a principal característica. E essa principal característica é o processo de reabsorção da cripta óssea. Iremos entender essa imagem aqui. Temos aqui essa região conhecida como esmalte do dente. Logo abaixo temos a região da dentina, logo abaixo a polpa do dente. Essa estrutura dentária vai estar localizada no interior da cripta óssea, como eu falei anteriormente, na fase pré-eruptiva. Na fase intraóssea vai ocorrer o processo de reabsorção dessa cripta óssea, como vocês podem ver o início dessa reabsorção. Quando essa reabsorção é mais intensa,
observe essa imagem da letra B, essa reabsorção é mais intensa, vai promover uma abertura. E essa abertura é conhecida como canal do gubernáculo. Esse canal do gubernáculo vai permitir que esse dente vá se romper em sentido à cavidade oral. Pessoal, lembrando, na fase pré-eruptiva vai acontecer pequenos movimentos fisiológicos. Esses pequenos movimentos fisiológicos vai permitir que esse dente, esse germe dentário, se desloque em sentido à cavidade oral. Para ele passar para a região da cavidade oral, ele precisa promover primeiramente o processo de reabsorção da cripta óssea. Esse processo de reabsorção dessa estrutura é conhecido como fase intraóssea. A próxima fase é conhecida como fase penetração da mucosa. A fase de penetração da mucosa. E primeiramente devemos relembrar, pessoal, essa fase aqui. Na fase anterior que eu acabei falando, que é a fase intraóssea. Essa lâmina histológica faz referência à fase de intraóssea. Temos aqui, iremos escrever primeiramente as características dessa lâmina histológica. Temos aqui a região da polpa dentária, essa região que dá dentina, e logo acima a região do esmalte do dente, representada em branco. E envolvendo essa estrutura, teria a região conhecida como cripta óssea, envolvendo como todo. E aqui a região do osso alveolar, que é também conhecido como cripta óssea. Observe que já houve a reabsorção dessa estrutura conhecida como cripta óssea. No momento que houve essa reabsorção, houve a formação do canal do gubernáculo. E esse dente vai continuar seu movimento em sentido à cavidade oral, permitindo que esse dente chegue próximo à região do epitélio oral. E nesse momento que esse dente chegue nessa região, vai adentrar na fase conhecida como fase de penetração da mucosa, que irei explicar nesse desenho, nesse esquema do lado esquerdo. Observe, pessoal, nessa fase de penetração da mucosa, o germe dentário ele é revestido por um epitélio conhecido como epitélio reduzido do órgão do esmalte. E esse epitélio reduzido do órgão do esmalte vai se encontrar com o epitélio oral. No momento que esse epitélio oral se encontra com o epitélio reduzido do órgão do esmalte, essas duas estruturas irão se fundir. No momento que essas duas estruturas se encontram, se fundem, vai permitir o irrompimento do dente na cavidade oral. Isso porque essa função dessas duas estruturas vai realizar uma abertura de tal modo que esse dente vai em sentido à cavidade oral e ele se irrompa na cavidade oral sem que haja sangramento. Isso porque o epitélio ele é não vascularizado. Por conta desse motivo, não vai ocorrer o sangramento. E é nessa fase que a criança vai perceber os principais sintomas, como a febre, devido exatamente a um processo inflamatório que vai ocorrer no local. Vai haver uma produção de grande quantidade de IgE, que é o anticorpo, promovendo uma hipersensibilidade local e uma febre local para o corpo por conta dessa inflamação. Então essa é a fase de penetração de mucosa, que é a junção desses dois epitélios, permitindo que o dente se irrompa na cavidade oral. Observe essa lâmina histológica. Temos aqui a região do esmalte, a região da dentina, e aqui revestindo toda a estrutura do esmalte, o epitélio reduzido do órgão do esmalte. Esse epitélio reduzido do órgão do esmalte vai se juntar com o epitélio oral, permitindo o irrompimento do dente na cavidade oral. Outra próxima fase. Então, pessoal, relembrando mais uma lâmina histológica, mais um exemplo. Temos aqui a região da polpa do dente, a região da dentina e aqui a região do esmalte do dente. Toda a estrutura do esmalte do dente vai estar revestido com epitélio reduzido do órgão do esmalte, que vai se encontrar com o epitélio oral, permitindo o seu irrompimento na cavidade oral. Temos aqui a próxima fase. A próxima fase é conhecida como fase pré-oclusal. É nessa fase pré-oclusal que vai iniciar o processo de formação que nós chamamos de periodonto de proteção. É nessa fase que a estrutura dentária ainda não completou a sua oclusão. Por esse motivo é conhecido como pré-oclusão. Essa estrutura dentária vai haver vai ocorrer parte da exposição da região da coroa do dente, e essa estrutura dentária vai estar exposta a vários fatores externos, como a sucção do dedo, feito por muitas crianças, e esses fatores irão influenciar na oclusão da estrutura dentária. Observe essa lâmina histológica. Temos aqui a região da dentina, temos a região da polpa do dente, a região do osso alveolar e aqui
os ligamentos periodontais e aqui a região do periodonto de proteção. Nessa região, pessoal, a partir desse momento que ocorreu a fase de penetração de mucosa e entrou na fase pré-oclusal, vai se iniciar a formação que nós chamamos de periodonto de proteção. Essa região do periodonto de proteção que vai iniciar nesse momento vai ser responsável, que vai estar em contato com a região do esmalte. Observe se darmos um zoom nessa região. Iremos obter essa seguinte imagem. Temos aqui a região do periodonto de proteção nessa região, e essa região em branco, conhecido como esmalte, é a região representativa do esmalte, essa região aqui conhecida como dentina. E temos aqui, esse periodonto de proteção é dividido em 3 estruturas. Primeira estrutura é conhecida como epitélio gengival, logo depois o epitélio sucular, logo depois o epitélio juncional, que vai se encontrar com a junção amelo-sementária, que é do esmalte com cemento, que eu posso explicar melhor nas próximas futuras aulas que irei postar aqui no canal. A próxima fase é conhecida como fase pós-oclusal. Nessa fase pós-oclusal, a estrutura dentária já emergiu, já se irrompeu totalmente na cavidade oral. E é nessa fase que vai ocorrer a completa formação da raiz do dente e a completa exposição da coroa do dente na região da cavidade oral. E essa estrutura dentária vai adquirir uma função. E sua função é o processo de mastigação, de trituração dos órgãos, das estruturas alimentares. Então é essa fase, e vai ocorrer também a completa formação da região conhecida como periodonto de proteção. Pessoal, passando aqui, o nosso próximo tema é o processo de esfoliação dentária. O processo de esfoliação dentária vai ocorrer somente quando há a presença de dentes permanentes. Como assim, Irei mostrar para vocês nessa imagem. Temos aqui uma lâmina histológica nessa região conhecida, essa estrutura dentária, que é o dente decidos. Aqui temos a dentina, a polpa do dente. E logo abaixo aqui temos a região, aqui um processo de odontogênese, iniciando o processo de erupção do dente permanente. Esse branco é o esmalte do dente, e a região aqui é a dentina. Temos aqui nesse processo, à medida que esse dente, o dente permanente, vai sofrendo processo de erupção dentária, ele vai se encontrar com o dente, com a raiz do dente descido, influenciando no processo de esfoliação dentária da raiz do dente descido. Esse processo de esfoliação é um processo de reabsorção da raiz desse dente descido, que ela é provocado por meio de outras células conhecidas como odontoclastos. À medida que esse dente entra em contato com a raiz desse dente descido, ele vai ativar algumas células conhecidas como odontoclastos. Observe se darmos um zoom nessa região. Obtemos essa seguinte imagem. Temos aqui a presença de uma célula multinucleada com vários núcleos, e essa célula é conhecida como odontoclastos. Essa célula vai promover a reabsorção dessa raiz, dessa estrutura dentária. À medida que ocorre a reabsorção dessa raiz, essa estrutura dentária vai perder sua fixação e esse dente descido vai ser perdido. No momento que ele vai ser perdido, vai abrir espaço para o processo de erupção da estrutura do dente permanente. Então temos a fase do dente permanente, fase pré-eruptiva, depois a fase intraóssea, e aqui nesse momento ocorre a esfoliação dentária e logo em seguida continua o processo de erupção dentária. Penetração da mucosa, pré-oclusal, pós-oclusal e chega na região da cavidade oral. Temos aqui, pessoal, uma revisão básica do que nós falamos. Temos a primeira fase de erupção dentária, que é a fase pré-oclusal, que vai estar no interior da cripta óssea. A segunda fase, que é a fase intraóssea, reabsorção da cripta óssea. A terceira fase, que é a fase de penetração da mucosa, a junção dos dois epitélios. Quarta fase, a fase pré-oclusal, é a fase pós-oclusal, que é a completa oclusão da estrutura dentária. E é isso aí, pessoal. A nossa aula de hoje foi sobre esse processo de erupção dentária. Se inscreva no nosso canal. Curte aí o nosso vídeo logo abaixo e comenta o nosso vídeo logo abaixo. Beleza, pessoal? Ficamos até a próxima. Estamos dispostos à produção de novos vídeos nas próximas videoaulas e até a próxima.